Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias dessa quinta-feira. E a gente começa falando de economia. O governo federal deve liberar mais de 10 bilhões de reais aos trabalhadores que foram demitidos e ficaram sem receber o FGTS por terem aderido ao chamado saque aniversário. Segundo cálculos preliminares, o valor deve dinamizar a economia. A medida provisória do governo federal deve liberar um valor estimado em 12 bilhões de reais na economia. Isso porque os trabalhadores que aderiram ao chamado saque aniversário e depois foram demitidos não puderam sacar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa era a condição para resgatar parte do recurso no mês de aniversário. O saque aniversário passou a valer em 2020. Com a mudança, o trabalhador com carteira assinada foi autorizado a optar por sacar uma parte do dinheiro do fundo uma vez por ano, no mês de seu aniversário. Mas esse funcionário que aderiu também ficou proibido de sacar o que restou no FGTS na hora da demissão, embora ainda receba uma multa de 40% sobre os depósitos do fundo. O que sobrou na conta só podia ser retirado na aposentadoria, na compra da própria casa ou em outros casos previstos na lei. O saque integral só ficou assegurado aos trabalhadores que não aderiram ao saque aniversário. Agora, o governo quer autorizar o saque desse dinheiro na conta. Com a medida, o valor retido desde 2020 vai poder ser sacado, beneficiando cerca de 12 milhões de trabalhadores que perderam o emprego e não puderam sacar o FGTS após aderirem à modalidade. Esse saque autorizado pela medida provisória é extraordinário. Só terá direito a ele quem aderiu ao saque aniversário e foi demitido até a publicação da mudança. A regra não muda para os trabalhadores que permanecem na modalidade e foram demitidos após a medida provisória. E olha só, a Petrobras teve um lucro líquido de 36 bilhões no acumulado de 2024, uma queda de 70,6% em relação a 2023. No quarto trimestre de 2024, a companhia teve um prejuízo de 17 bilhões de reais. Os números foram divulgados na noite de quarta-feira. Acompanhe. A Petrobras divulgou o balanço de 2024 e dos últimos 3 meses do ano passado. A petroleira estatal teve lucro líquido de 36,6 bilhões de reais no acumulado de 2024, queda de 70,6% em relação a 2023. A administração da Petrobras afirmou que o resultado reflete principalmente o impacto da desvalorização cambial, que é um evento de natureza exclusivamente contábil. Sem os efeitos dos eventos exclusivos, o lucro líquido seria de 103 bilhões de reais no ano, afirmou a empresa. No quarto trimestre de 2024, a companhia teve prejuízo de 17 bilhões de reais. No mesmo período de 2023, a petroleira reportou lucro líquido de 31 bilhões. Se forem expurgados os eventos exclusivos, o lucro líquido do quarto trimestre seria de 17,7 bilhões de reais. A Petrobras anunciou também a distribuição de 9 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. E uma pesquisa mostrou que os brasileiros têm cozinhado mais em casa. Essa, inclusive, é uma receita muito comum em momentos em que é preciso enfrentar a inflação. Os brasileiros estão mudando a forma como gastam com a alimentação, gastando menos em bares e restaurantes e cozinhando mais em casa. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de vale-refeição. O período analisado foi de janeiro a novembro de 2024. Nesses meses, os gastos das pessoas em padarias caiu 14%. Em lanchonete, a queda foi de 18% e em restaurante foi de 29%. Em bares, o consumo caiu mais de 32%. Por outro lado, as despesas com consumidores com alimentos nos supermercados, mini-mercados e, em especiais, as mercearias, tiveram um crescimento de 113%. Ou seja, as pessoas estão preferindo preparar a comida em casa. E o motivo dessa mudança de comportamento é a inflação no preço dos alimentos, que torna mais barato preparar a refeição no lar. Então a dica da pesquisa é escolher uma boa receita e ficar em casa. E quem sabe ainda com um dinheiro economizado não dê para fazer uma sobremesa.
E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Daqui a pouquinho, às 11h30, a Tabata Porte volta no Redação Hit para te manter bem informado. Até mais.